princípios e garantias fundamentais que são essenciais a todo Estado democrático de direito. E dentre esses princípios se destaca o princípio da ampla defesa. Então, ao mesmo passo que aquele que é acusado de ter praticado um crime vai sofrer um processo e vai ter um órgão oficial do Estado, que no caso do processo penal é de regra o Ministério Público, para propor uma acusação, esse acusado, esse réu, ele tem o direito, que é um direito sagrado de se defender, o direito à ampla defesa. E é nessa dialética do processo que surge a decisão judicial depois de ouvir a acusação e ouvir o réu. Então o direito penal, trabalha com questões muito complexas, trabalha com a falibilidade humana, trabalha com a discussão de exculpantes, de eximentes, de atipicidade, a discussão se aquela conduta efetivamente foi praticada com dolo ou não. Então são temas não raro apaixonantes. O estudante de direito se apaixona logo pelo direito penal, porque ele é um direito muito palpável. Basta ligar o rádio, abrir um jornal ou ligar a TV que o direito penal está ali. Alguém foi preso, alguém está sendo acusado de um crime, alguém está sendo submetido a um julgamento. E é assim no Estado democrático de direito e nos países civilizados. Ninguém é condenado antecipadamente. O Estado tem o poder de acusar, mas o réu tem a garantia de se defender. E o direito penal ele é aplicado depois do devido processo legal, respeitando a presunção de inocência do réu e efetivamente sendo o réu condenado. Então você falou, o leigo, o homem comum do povo diz, mas está defendendo um homicida, está defendendo alguém acusado de um roubo, de um furto, de um estupro. Não, está defendendo alguém que é acusado. E ainda que culpado, ele tem o direito de defesa para discutir a pena justa, a pena adequada, para discutir o tratamento processual adequado. Ninguém é absolutamente desprovido do direito de defesa. Nesse primeiro dia de aula, quando eu digo, olha, o direito penal pode ser para mim. Eu não posso enxergar preconceituosamente que eu nunca sentarei no banco dos réus. Ninguém me garante que, terminada essa entrevista, eu não me envolva, por exemplo, num acidente de trânsito e, de repente, alguém fique lesionado. Lesão corporal culposa é crime. Homicídio culposo é crime. Ninguém me garante que amanhã o réu não possa ser eu. O ser humano ele é absolutamente falível. Não existe ninguém infalível. Não existe ninguém acima de qualquer suspeita. Não existe ninguém que possa estufar o peito e dizer, eu nunca vou praticar um crime. Não. Isso é humanamente impossível. E o direito penal, como é para todo mundo, ele tem que ser estudado e praticado sem preconceito. Por quê? Porque quando o réu é meu filho, é meu vizinho, é meu amigo, é meu familiar, eu não vou querer que ele seja achincalhado, eu não vou querer que ele seja pré-julgado, eu não vou querer que ele sofra além do que a lei estabelece como resposta penal. O direito penal tradicional, que é esse direito penal do homicídio, do roubo, ele sempre existiu desde os primórdios da humanidade, desde o primeiro código normatizado, que é o Código de Hammurabi, sempre existiu e vai continuar existindo, porque infelizmente o homem é absolutamente falível e o homem comete condutas ilícitas que merecem ser tipificadas como crime. Porém, há uma nova criminalidade, há uma nova evolução da sociedade. E isso obriga que na contemporaneidade o direito penal esteja focado em 3 eixos que eu considero essenciais. O primeiro é de atualização permanente. Então essa atualização permanente significa dizer que hoje o estudante de direito penal, além de conhecer aquele direito penal tradicional que eu estudei na minha faculdade, que o Tomásio estudou na faculdade dele, que você estudou na sua, além daquele direito tradicional, ele tem que estar atento para toda essa inovação. Então hoje nós temos aproximadamente umas 30, 35 leis penais extravagantes que revolucionaram o direito penal. Direito penal econômico, aí você entra na parte de lavagem de dinheiro, na parte de evasão de divisas, de crimes contra o sistema financeiro, de sigilo bancário, a parte do direito administrativo, direito penal
as sanções administrativas por si só não estavam sendo suficientes, então foram tipificadas condutas para o gestor ou ex-gestor público, a parte do avanço tecnológico. Então hoje nós temos, por exemplo, cybercrimes, que é uma realidade, que demanda uma investigação muito especializada, e fora outras grandes questões que estão na ordem do dia e que demandam um olhar para o direito penal. Já se discute, por exemplo, a criminalização de fake news, já se discute, por exemplo, a criminalização de outras condutas, tentando acompanhar a evolução tecnológica e a evolução da própria sociedade. A Lava Jato também demonstrou processos conduzidos de forma assodada, processos conduzidos de forma atabalhoada, processos conduzidos desrespeitando as garantias. Então, a segunda questão da advocacia contemporânea é que cabe ao advogado da atualidade, além de estar completamente atualizado com essas inovações, estar atento ao respeito das garantias fundamentais. Porque cidadania exige, para que ela viceje, para que ela floresça, exigem garantias que são respeitadas. Quanto mais civilizado o país, pode observar, maiores as garantias do cidadão. O Ministério Público e o Judiciário passaram a se imiscuir nos atos de gestão. E isso não é bom, porque o artigo 2º da nossa Constituição Federal fala do princípio da separação dos poderes, que são independentes e harmônicos entre si. O Executivo tem a sua missão constitucional, o Legislativo tem a sua missão constitucional e o Judiciário tem a sua missão constitucional. E mais grave ainda do que essa intromissão, digamos, desse fato de estar um poder se imiscuindo no outro, é a politização da justiça. É quando as decisões jurídicas, aquilo que a moderna doutrina chama de ativismo judicial, é quando as decisões jurídicas elas têm muito mais um componente político do que um componente propriamente jurídico. Isso é muito perigoso, porque isso é um passo, é uma fronteira muito tênue para você ter decisões arbitrárias, para você ter decisões ao arrepio da lei, para você ter decisões que atacam diretamente o Estado Democrático de Direito. Então, a criminalização da política, sou radicalmente contra a criminalização da política, essa banalização de que política é tudo igual, não é igual, de que político é desonesto, isso não é verdade. Tem gente séria na política, sim, tem gente honesta na política, sim. No final do ano passado, o STJ proferiu uma decisão paradigmática sobre o reconhecimento pessoal, porque várias pessoas estavam sendo condenadas unicamente com base nessa prova. Um reconhecimento em delegacia, em que chamava a vítima, muitas vezes aflita, outras vezes com medo, outras vezes, enfim, com várias sensações que podem interferir no seu juízo de convencimento, apontava aquela pessoa como sendo o autor do crime e depois se comprovava que aquela pessoa não era o autor do crime. Vários casos de pessoas que ficaram presas meses, alguns até anos, até conseguirem comprovar a sua inocência. Alguns deles, inclusive, foram condenados e só numa ação de revisão criminal, que é quando você combate a coisa julgada, apontando o erro do judiciário, é que conseguiram ser absolvidos. Um mesmo comprovou que estava em outra cidade, em outro estado. Mesmo durante o processo, o cara juntando passagem de ônibus, juntando testemunhas, juntando declarações de que ele não estava na cidade de São Paulo naquele dia e naquele horário, logo não podia ter sido ele o autor do roubo àquela padaria. Ele foi reconhecido como sendo o autor do roubo e foi condenado. Há uma dose aí de preconceito, há uma dose aí de estereótipo, que a gente chama em criminologia de estereótipo criminal. Infelizmente existe muito isso, Kleber. Se você for num presídio hoje, sem medo de errar, 75 a 80% da população carcerária tem entre 18 e 25 anos, é negro ou pardo, morador das periferias das grandes cidades. Esse é o perfil da população carcerária brasileira. Então é muito fácil se confundir e achar que esse jovem negro de baixa escolaridade foi aquele que praticou aquele roubo, foi aquele que praticou aquele homicídio. E é muito grave você condenar alguém sem certeza. Há um princípio que é secular do direito penal, que o estudante de direito penal aprende na primeira aula de direito penal, que é o princípio do indúbio pro réu, o que diziam os romanos: na dúvida, eu favoreço o réu.
Para condenar é preciso certeza. Eu não posso condenar alguém ao cumprimento de uma pena se eu não tenho certeza se aquela pessoa é de fato o autor daquele crime. Indúbio pro réu. Isso é civilizatório. Mas infelizmente no Brasil ainda não acontece assim. Foi objeto da interceptação. Em um único áudio, num contexto de 400 horas, tem uma única frase que demandaria avalar 2, 3 interpretações possíveis. O agente de polícia pinçou aquela frase e botou lá no relatório. Ao fazer essa assertiva, certamente ele está combinando uma ilicitude. Pronto, isso foi suficiente para ele ser indiciado, denunciado e acusado. E 4 anos depois, o judiciário declarou a inocência dele. Mas ele já sofreu um estrago enorme à sua imagem, de forma leviana, irresponsável e cometendo injustiça. O grande penalista Enrico Ferri dizia: é preferível 100 culpados em liberdade que um só inocente preso.